Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste, vai ter que sair. Vai ter que sair. Só quem pode levantar a mão para dar uma glória. Bíblia na mão, em nome de Jesus. Pegue a sua espada. Sem massagem na mensagem. Tenho algo de Deus para entregar para você nesta noite. E a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E muitos dias se passaram, até que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Você pode dizer um amém? Agora você vai folhear um pouco mais a sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Eu quero ler com vocês o versículo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14. Quem encontrou diz amém. Que vai dizer então assim a palavra do Senhor. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto ele tinha. Você pode dizer um amém? Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é tremendo. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E tudo o quanto ele tinha. Você pode dizer um amém mais uma vez? Meus irmãos, os 2 textos aqui explanados estão mencionando o nome de 2 homens. Um homem chamado Abinadab e outro homem chamado Obed-edom. E o que esses homens têm em comum é que eles tiveram a oportunidade de hospedar a presença de Deus em suas casas. Esses 2 homens tiveram a oportunidade de hospedar a Arca da Aliança em suas casas. Por que você diz isso, Jéssica? Que é presença de Deus? Porque naquele tempo a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Naquele tempo a Arca da Aliança representava a glória de Deus materializada. Então olha que coisa maravilhosa. É você ter a oportunidade de hospedar a presença de Deus em suas casas. Aleluia. Não tem coisa maravilhosamente aos nossos olhos mais incrível, não tem, do que hospedar a presença de Deus em nossas casas. Eu me lembro que depois que a presença de Deus entrou na minha casa, meu amado irmão, tudo mudou. Meu pai era aprendiz de bruxo, fez um pacto com o diabo, mais de 50 cortes no corpo. Eu sei que é pesado, mas é uma realidade. Passou um mês trancado dentro de um quarto, tomando banho de sangue, consagrando a vida dele e da família inteira para o diabo. Só que aí a presença de Jesus entrou lá em casa. E quando a presença de Jesus entrou lá em casa, meu pai deixou de ser catimbozeiro para ser pregador da palavra. Oh, aleluia! E minha mãe junto, deixa eu dizer mais. Eu tinha um avô que hoje já dorme no Senhor, mas meu avô 30 anos na cachaça. Pensa em como que ele gostava de crente, juventude. Ele fez uma placa bem grande, botou na esquina da nossa rua, uma placa dizendo assim: crente é alma cebosa. Para vocês terem ideia do quanto que ele gostava de crente. Só que aí a presença de Jesus entrou lá em casa. Oh, aleluia. E quando a presença de Jesus entrou lá em casa, tomou ele, lavou, purificou, transformou. Aí sabe o que aconteceu? Ele tirou a placa de crente, alma cebosa, e colocou outra maior ainda, dizendo assim: o meu Jesus salva, o meu Jesus transforma, o meu Jesus prepara, reveste o homem, leva para o céu. Quando a presença de Deus entra na casa de alguém, existe uma mudança notória. Você acredita nisto? O meu tio, ele era tão viciado nas drogas de um jeito que ele vendia as coisas dentro de casa para sustentar o vício. Só que aí a presença de Jesus entrou lá em casa. Oh, aleluia. E aquele meu tio que dava trabalho, que as pessoas olhavam e diziam assim: ou vai dar das duas uma, ou vai findar morto, ou vai findar preso.
Só que aí a presença de papai entrou lá em casa. Oh, aleluia. E quando meu tio teve um encontro com esta verdade, com esta presença, ele deixou de ser um viciado para ser pregador da palavra. E hoje é até pastor, está pastoreando. O pastor Alixson Carlos, vocês conhecem. Então, se você tem a oportunidade nessa noite de levantar a sua mão em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de Deus para só quem tem um coração sensível e uma mão para levantar. Quando a presença de Deus entrar, a salvação também vai entrar, a transformação também vai entrar, a cura também vai entrar, porque é impossível receber a presença e esta presença não gerar uma mudança de vida. Mudança de vida, mudança de vida. Olhe para alguém que está do seu lado. Eu já sei, aqui em Touros não tem uma pessoa feia, em Touros não tem não. Olhe para um vaso que está do seu lado em nome de Jesus e diga assim: carrega a presença. O segredo é se encher da presença aqui e transbordá-la em casa. Oh, aleluia! Coisa boa é ter presença de Deus nas nossas casas. E esses homens tiveram a oportunidade. Agora, antes de nós nos debruçarmos da história de como é que a presença foi parar na casa desses homens, primeiro vamos falar desta tal arca. Arca da aliança, presença de Deus. Eu vou dizer de novo, vocês repetem, tá bom? Arca da aliança. É só para saber se vocês estão ligados mesmo. Arca da aliança, presença de Deus, arca da aliança. E dentro dela, 3 objetos. Repita comigo, 3 objetos. O primeiro objeto, juventude, que eu quero aqui explanar com vocês é o vaso com maná. Quando a arca da aliança recebeu o vaso com maná, era Deus dizendo que Ele é Deus de providência. Vamos voltar um pouquinho na história, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Moisés tirou o povo do Egito. E quando o povo começou a peregrinar no deserto, a fome bateu. E pensa, irmão, uma coisa triste é você caminhar com fome. Agora tu imagina um tantão de gente com fome, reclamando. Aí lá vai o bichinho de Moisés para Deus. Ó, juventude, lá vai o bichinho de Moisés para Deus. Ó, Deus! É o seguinte, meu senhor, o povo está com fome, o povo está reclamando aqui, Karina, o povo está reclamando aqui. E teve até um indivíduo que olhou nas minhas fuças e disse que se soubesse que ia passar esse perrengue aqui no deserto, tinha ficado lá no Egito. Porque isso já é tendencioso, não é não? Minhas irmãs aqui, meus irmãos, isso já é tendencioso, juventude do ser humano. Quando a gente se depara com um dia mal, a gente quer retroceder, olhar para trás, desistir. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: olhar para trás no nível que você está é burrice, para com isso. Porque aquele que te tirou do Egito, Ele é fiel para cuidar de você. Aí Deus vai olhar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, fala para o povo que se preocupa não. Sabe por quê? Porque amanhã de manhã eu vou fazer descer maná do céu. Você recebe profecia neste culto? Você recebe profecia? Deus está dizendo para alguém aqui, ó: se preciso for ao teu favor, Ele vai fazer descer maná do céu. Mas passar fome você não passa, passar necessidade você não passa, porque Ele é o Deus que cuida, está cuidando de você nessa noite. O segundo objeto que eu gostaria de dizer também para vocês são as tábuas dos 10 mandamentos. Quando a arca da aliança recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, minhas irmãs, era Deus querendo dizer que Ele é aquele que vela pela sua palavra. As tábuas dos 10 mandamentos, elas foram escritas para dar um norte para o povo. Agora, se depois pegaram as leis para tentar oprimir o povo, aí já é outra história. Mas Deus, quando inspirou a Moisés, que repassou para Moisés todas aquelas leis que ele escreveu, na verdade era para dar um norte. Por quê? Porque o pecado tinha embaraçado a vista do povo. O povo agora estava sem norte, sem um rumo, sem uma direção. Então as leis vieram na intenção de fazer o povo voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Era Deus dizendo: eu sou aquele que pega o que não presta para fazer prestar. As tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca da aliança era
Deus dizendo assim: eu sou aquele que conserta todas as coisas. Eu sou aquele que já tenho um plano traçado para o conserto desta humanidade que se corrompeu. Oh, aleluia. Olhe para alguém e diga assim: ele vela pela sua palavra. Ele sempre dá um jeito. Ele sempre bota as coisas no lugar. Eita, que chegou gente aqui com tudo fora do lugar. E Deus está dizendo: depois vai passar pelo prumo, viu? Tá tudo emaranhado, tá tudo embaraçado. Deus está dizendo: o prumo vai passar, vai organizar tudo, vai colocar tudo no lugar. Oh, aleluia. Você recebe essa palavra? E o terceiro objeto que eu gostaria de citar para vocês, qual é mesmo, hein? Vocês lembram? Isso! A vara de Arão. Quando a Arca da Aliança recebeu a vara em seu interior, na verdade, deixa eu falar aqui para vocês, era Deus dizendo que quando Ele escolhe, está escolhido, pronto, e acabou-se. Ninguém tem nada a ver com isso. Vamos relembrar a história. Me respondam em nome de Jesus. Quem foi que levantou Arão como líder? Quem foi para ser o sumo sacerdote? Quem foi? Pois é, foi Deus. Aí o que o povo estava dizendo? Estava dizendo que aquilo foi uma tremenda de uma peixada. Vocês entendem essa expressão, né? Uma tremenda de uma peixada. Um tremendo de um arrumadinho. Cair em cima de Moisés. Rapaz, você botou porque ele é seu irmão, né? Olha aí o monopólio. Aí lá vai Moisés, o bichinho, para Deus de novo. Deus! É o seguinte, meu senhor. Foi o senhor que levantou Arão, me foi. Mas é que esse povo é nocego, rapaz. Esse povo está dizendo que isso foi um arrumadinho meu, porque ele é meu irmão. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: como é que é? Esse povo está questionando a minha capacidade de escolher. Ei, meu amigo Edivan, faz o seguinte, Moisés. Você vai pegar 12 varas, representando as 12 tribos. E na vara de Levi tu vai botar um nome bem grande assim, ó, Arão. Esconde todas essas varas, meu filho, dentro da tenda do tabernáculo. E amanhã vai ver o que eu vou fazer. Quando for amanhã de manhã, vai lá dar uma curiada para tu ver o que eu vou fazer. E quando foi no outro dia, Moisés, quando abre a tenda, ele vai perceber que uma vara havia florescido. A vara com o nome Arão havia florescido. Você recebe profecia? Então levanta a tua mão. Porque eu vim aqui carregada do Espírito para liberar, rindo para você. Rindo. Tem alguém questionando por que Deus te escolheu. Mas deixa eu lhe dizer, filho. Pode levantar o diabo e seus encarregados. A vara que vai florescer é a tua. Porque quando ele escolhe, ele capacita. Quando ele capacita, ele usa. E quando ele usa, coisas extraordinárias acontecem. Chegou alguém aqui com a síndrome de Jeremias. É porque eu não sou. Eu não posso. Porque eu não faço. A Deus está dizendo: pois ainda bem. Que você nem é. Que você nem pode. Que você não faz. Sabe por quê? Porque quando você diz que não é, eu me levanto do trono e digo: eu sou. Quando você diz que não pode, eu me levanto do trono e digo: eu posso. Quando você diz que não faz, eu me levanto do trono e digo: eu faço. Este é que é Deus. Você pode dar uma glória? Deixa eu dizer para vocês. Agora nós vamos para o livro de 1 Samuel. A Arca da Aliança, presença de Deus, a Arca da... Esta arca estava na cidade de Siló, livro de 1 Samuel. Sob os cuidados de dois camaradas, que eu vou dizer um negócio para você. Pensa em 2 cabanos cegos. Porque a Bíblia, ela é tão perfeita de um jeito que até as imperfeições, ela faz questão de externar, de explanar,
de manifestar, para que a gente aprenda com o erro dos outros. A Arca da Aliança estava na cidade de Siló, sob os cuidados de Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram irmãos, filhos do sacerdote de Eli. Só que esses camaradas, eles pintavam o sete dentro do templo. E Deus está dizendo, presta atenção com a tua casa. Olha para dentro do teu arraial. Tem menino morrendo de depressão, consumindo besteira, desgraça nas redes. E a vista grossa passando, e Deus está dizendo, a minha presença quer habitar lá, conserta isso. Você que é pai, você que é mãe, Deus te deu a autoridade para isto. Ah, mas tu nem mãe é. Pois é, mas eu sou filha. E só estou aqui com muito temor e tremor neste altar, porque eu tenho um pai e uma mãe que guerreou por mim de joelhos dobrados. Que guerreou por mim para eu não me perder. O dia de pesar a mão chegou. Aconteceu uma guerra. Israelitas e filisteus guerreando. Muitos israelitas começaram a morrer. Israel começou a perder. E aí o que aconteceu? Pensaram: a gente está perdendo porque a presença não está aqui no meio. A gente está perdendo a guerra porque a Arca da Aliança não está no meio do arraial. Então vamos mandar trazer. Ó as ideias, juventude. Vamos mandar trazer. Aí quem foi que trouxe? Ofni e Finéias. Esse negócio vai dar certo? Não, porque você nunca vai vencer guerras na sua vida estando desconcertado. Eles entraram em confronto novamente. E desta vez, muitos outros israelitas, muitos outros guerreiros morreram. Eles perderam. E os poucos que sobreviveram voltaram correndo para o sacerdote Eli e disseram: sacerdote, eu trago péssimas notícias. O que foi que aconteceu, menino? Perdemos a guerra. Muitos israelitas morreram. Ó o baque. As notícias ruins acabaram por aí? Não. Porque deixa eu te dizer que dentre estes, teus filhos também morreram. Ó o baque, irmão. Porque trabalhosos ou não, são filhos. Rebeldes ou não, são filhos. Um baque emocional muito grande. Acabaram-se as notícias ruins? Não. Então diga-me o que foi que aconteceu. A arca de Deus foi tomada do arraial. A presença de Deus já não está entre nós. A Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli não aguentou o tamanho baque. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Teve um ataque fulminante na hora. Caiu, desfaleceu, quebrou o pescoço. E aqui a gente aprende algo. O sacerdote Eli entendeu que ele poderia viver sem privilégios, sem status, sem holofotes, sem o cargo. Ele entendeu que poderia viver sem os filhos. Mas ele nunca jamais iria conseguir viver, Filipe, sem a presença. Eu vim hoje aqui lhe dizer que você pode viver sem o emprego dos sonhos, sem a promoção, sem a casa nova, sem a casa própria, sem o carro do ano. Você consegue viver, juventude, sem um namoradinho, sem um contatinho, sem uma paquera. Você consegue viver sem uma faculdade dos sonhos, sem aquela promoção, sem aprovação no Enem. Você consegue viver sem tudo isso. Você só nunca, jamais vai conseguir viver é sem esta presença. Só quem entende isso nessa noite, levanta a mão para dar uma glória. Será que Ele merece a tua glória nessa noite? A
Rapaz, deixa eu dizer para você que independente de você dar glória ou não, exaltado é, digno é, soberano é, poderoso é. Tem gente que diz assim: eu vou dar glória, para quê? Para exaltar a Deus. Deixa eu dizer para você, bebê, ele não precisa ser exaltado não, porque ele já é exaltado por natureza. Quando você glorifica, é sua alma testificando de que ele é na tua vida. A arca de Deus foi levada, a presença de Deus foi tomada. E quando a presença de Deus chegou nas terras filisteias, muitas coisas ruins começaram a acontecer. Os príncipes todos adoecendo, muita praga, muita peste. Pegaram a arca da aliança e colocaram dentro da casa de um deus pagão chamado Dagom. E aqui é interessante, porque colocaram a arca da aliança ao lado da estátua de Dagom. A porpia, como diz Matu. Quando foram olhar a arca da aliança, a estátua de Dagom estava prostrada diante da presença. A incredulidade é um negócio que eu vou lhe dizer, viu? Aí eles pensaram assim: não, isso aqui não passa de um vento. Foi o vento. Foi o vento que deu, derrubou o bichinho de Dagom. Vamos erguer Dagom aqui de novo. Ergueram Dagom. E depois, quando foram olhar de novo, a estátua de Dagom estava mais uma vez prostrada diante da presença. E agora sem os braços e sem as pernas. E aí que se cumpre que todo joelho tem que se dobrar. Ninguém suporta tamanha glória. Não tem ninguém que fique de pé diante da glória do Todo-Poderoso. Fizeram uma reunião, irmã Janice. Fizeram uma reunião, por quê? Porque desde quando a presença chegou, coisas ruins estavam acontecendo. Mas, oxi, a presença não é algo bom? Sim ou não? Então, por que coisas ruins estavam acontecendo? Porque nada de bom vai acontecer na sua vida enquanto a presença não estiver onde ela precisa estar. Aonde? No centro. No centro da sua vida. Não queremos a reunião aqui, ó. Não queremos a presença aqui. A gente tem que dar um jeito de tirar essa arca da aliança daqui. Aí uma disse assim: Vamos levar para Bet-Semes. Aí levaram para a cidade de Bet-Semes. E quando chegou lá em Bet-Semes, é muita praga, muita peste, os príncipes adoecendo. E o povo de Bet-Semes se entristeceu. E disseram assim: não queremos a presença aqui. Olha o desespero. Quando de repente disse assim: vamos fazer o seguinte. Eu conheço um crente que mora lá no outeiro, lá em Kiriat Jearim. O nome dele é Abinadab. Abinadab é crente. Eu tenho certeza que ele vai hospedar a arca da aliança em sua casa. Ô, boa de casa. Opa, meu filho. Pois é. Prazer. É você que é Abinadab? Sim, sou eu. Pronto, você teria condições de hospedar a arca da aliança na sua casa? Só que Abinadab era daqueles crentes light e diet de unção. Vocês conhecem alguém assim? Aqueles crentes ocupados demais para se importar com a presença. Atarefado demais para se dedicar à presença. Ele disse assim: pode deixar entrar. Bota aí em qualquer cômodo da casa. É o seguinte, é que eu não tenho tempo não. A vida é corrida, muitos afazeres. É trabalho, é empresa, negócio, é filho, casamento. Eu não tenho tempo não, mas peraí, Eliasar,
Oi, pai, vem cá, menino. Pronto, consagre esse aqui para tomar de conta, porque eu estou ocupado demais. São muitos afazeres, são muitos compromissos. É escola, é faculdade, é trabalho. Aí é prova, aí é tempo de tela, aí é namoro, aí estudo para Enem, concurso, aquela coisa. Não tenho tempo. E você vai vivendo um dia após o outro assim, ó, naturalizando a distância, naturalizando a falta de relacionamento. Eu já vou para a igreja 3 vezes na semana, já é o suficiente. 2 horas de culto, já é o suficiente. Não, 2 horas não. 1h45, né? Porque chegar depois dos hinos da harpa já é tão natural. Porque hino da harpa não faz parte do culto. Então não tem problema chegar depois dos hinos da harpa. É só os hinos da harpa. A barrachuda é faltar um EBD é só um domingo. Ou só 2 domingos. É porque eu estudo tanto a semana inteira, é tão corrido, que não dá para farmar aura. Agora, não é isso agora, né? Como é que é essa linguagem? Porque eu sou de... Eita, eu já ia denunciar aqui minha idade. Eu não estou mais ligada nessas atualidades de vocês, não. Mas não dá para farmar aura, né? Não dá para hypar. E a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que a presença de Deus passou 20 anos na casa de Abinadab. 20. E nada aconteceu. Não são 20 minutos, não são 20 dias. São 20 anos. Você tendo a presença de Deus na sua casa e nada aconteceu. O que esse povo fez? A presença estava lá. Nada. Vivendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas. E então nesse meio tempo Davi foi ungido rei de Israel. Já estou terminando. Não se desespere. E Davi um dia parou assim pensando: pai, onde é que está mesmo a presença, hein? Onde é que está a mesma arca da aliança? Faz tanto tempo já. Aí teve um daquele tempo que disse assim: rei, está lá na casa de Abinadab, lá no outeiro. Aí Davi disse assim: então vamos trazer de volta a presença para Israel. Só que Davi chegou na casa de Abinadab usando os métodos errados. Por quê, Jéssica? Porque Deus disse que apenas os levitas poderiam locomover a arca da aliança. Só que Davi chegou lá na casa de Abinadab, sabe com o quê? Com boi e carroça. Esse negócio vai dar certo, irmão? Hein, juventude? Esse negócio vai dar certo? Vai dar não. Porque você pode até ter a boa intenção, mas se não estiver no direcionamento de Deus, o resultado é cara na parede. Porque eu tive uma boa intenção. Boa intenção do jeito errado. Não deu em nada. Cara na parede. Pegaram a arca da aliança, colocaram em cima da carroça. No meio do caminho, os bois tombaram. Pérez usar na carroça. Viu que estava caindo. Tocou na arca da aliança. Foi afuminado na hora. Filho, já é
é pedir demais. A glória pode tocar você, mas você, fora do direcionamento, a mão de Deus pesou. Davi se entristeceu, os outros que com ele estavam. E agora, como vamos retornar a presença de volta para Israel? Aí teve um que disse assim: Senhor, enquanto buscamos do Senhor esta resposta, de Deus essa resposta, eu conheço um crente que vai conseguir hospedar essa arca da aliança na casa dele. Mas quem é esse? O nome dele é Obed-Edom. Mas Jéssica, quem é Obed-Edom? Eu vou lhe dizer, um geteu. A linhagem não é nobre, desempregado. Alguém totalmente desacreditado, frustrado, angustiado. Por quê também? Porque a mulher dele era estéril. Não podia ter filhos. Não haveria continuidade da sua linhagem. Era alguém totalmente frustrado. Mas era crente. E não está escrito na Bíblia, mas sem ferir a exegese do texto, sem ferir o que o texto realmente quer dizer. Eu imagino as orações de Obed-Edom, ele dizendo assim: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que não tem nada melhor para mim e a minha casa do que te servir. Mas olha para a situação da minha casa, Deus. Não tenho esperanças. A minha fé está trêmula, está vulnerável. Ah, Deus, me ajuda. A minha mulher é estéril, não consegue ter filhos. A honra da minha casa está prejudicada. A minha linhagem se encerra em mim. E no meio dessa oração sincera, dessa angústia, na porta da casa de Obed-Edom, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai precisar você ir atrás da bênção. A bênção que vai atrás de você vai te encontrar, vai bater na tua porta assim, ó. Obed-Edom, abre a porta. Opa, é você que é Obed-Edom? Sim, sou eu. Você sabe quem eu sou? Sei, o rei Davi. Pois é, meu filho, deixa eu lhe perguntar, você teria condições de hospedar a presença de Deus em sua casa? Você teria condições de hospedar a presença de Deus em sua casa? E aí, como um bom crente pentecostal, que eu acho que Obed-Edom era, ele rasgou-lhe o glória, dizendo: obrigado, Deus, porque o socorro acabou de entrar na minha casa. Para encurtar a história, a minha e a sua Bíblia vai dizer que 3 meses apenas a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. Quantos meses, igreja? 3 meses foi o suficiente. Para quê, Jéssica? Para o Senhor abençoar tudo. Ai, irmão, é tudo. É tudo. É tudo. Eu vou falar até tu abrir essa tua boca para dar uma glória. É tudo. Tu tá entendendo isso? É tudo. Deus abençoou tudo que Obed-Edom tinha. Tudo de um jeito que a mulher dele, que era estéril, gerou. E depois do primeiro filho, ela teve mais 7 filhos. Totalizando 8 filhos. Quando chegou o tempo do rei Davi pegar a arca da aliança, de repente Davi olha, Obed-Edom estava com as malas prontas. Davi olha e diz assim: como assim, Obed-Edom, tu vai para onde, rapaz? Aí ele disse assim: se a presença não está mais aqui, não faz sentido eu ficar, eu vou para onde ela for. Essa casa não me interessa mais. Se a presença sair daqui não faz mais sentido, eu vou para onde ela for. Para onde ela for eu vou.
Para onde ela for, eu vou. Para onde ela, você tem uma mão para levantar em nome de Jesus. Mas Jéssica, você deu esse arrudeio todinho. Eu dei para dizer para você, querido, querida juventude, para dizer para vocês que quando a presença entra na casa de alguém, o sobrenatural acontece. Prioriza a presença para tu ver. Meu pastor, eu posso botar a igreja de pé para fazer uma oração? Mais a presença, menos paqueras. Mais a presença, menos futilidades. Mais a presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, a tua presença é real aqui neste lugar. Eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de recebermos da tua parte nesta noite. Nós sabemos que a tua presença é aquela que nos faz acordar, que nos faz respirar, que nos faz levantar, que nos faz andar. Se não for a tua presença em nossas vidas, somos como latas furadas descendo de ladeira abaixo, só zoada. Mas eu creio que a tua presença nos envolve, trazendo uma transformação, trazendo um verdadeiro avivamento. Avivamento esse que não se consiste apenas em pulos e sapateios. Na verdade isso não é avivamento, mas na verdade um avivamento que se consiste em uma mudança radical de vida. Eu creio no poder da tua palavra. Quando ela diz que ela é transformação, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. E eu creio que nessa noite, Jesus, a tua presença é real. E a tua igreja entendeu que sem a presença não vamos para lugar nenhum. Que a tua presença visite cada casa, que a tua presença visite cada família de homens, mulheres e jovens aqui representados. Que a tua presença gere transformação. Que ela nos acompanhe, que ela nos acompanhe todos os dias. Todos os dias. Levante as suas duas mãos aos céus em nome de Jesus. Lá no terceiro andar, irmão, sem preguiça. Aqui é a Assembleia de Deus. Nasceu no fogo, cresceu no fogo, anda no fogo. E até Jesus voltar nós andaremos no fogo. Então sem preguiça, levante as suas mãos lá no terceiro andar e diga: Deus, obrigado pela tua presença. Que ela me acompanhe todos os dias, desde agora e para todo sempre.